Dentro do mundo cristão, existem pelo menos duas categorias de pecados que as pessoas costumam colocar dentro das igrejas. Geralmente, né, uma primeira categoria que tem que ver com os pecados escandalosos seriam aqueles que são vinculados à moralidade sexual ou então até mesmo crimes. Quer dizer, coisas que dão repercussão, entendeu? Que é capaz de simplesmente derrubar ministérios pastorais, pecados que tem que ver com essa questão de se ter uma projeção, né, até mesmo para fora, e assim repercute em outras comunidades. E tu tem uma segunda categorização de pecados que tem que ver com aquela parte, assim, digamos assim, da mobília cristã, que seria mais palatável, mais aceitável. É uma coisa que faz parte, né, meio que intrínseca do dia a dia das comunidades. E então tendem a haver certas relativizações nesse sentido. E aí o foco, basicamente, desse vídeo aqui é a gente tentar analisar alguns desses pecados que ficam disfarçados, tá? Às vezes velados, sob o manto de uma oração ou de alguma coisa do tipo, que vai simplesmente ser normalizado dentro desse contexto religioso. E aí a importância, então, de estar vendo, estar tentando ter esse discernimento espiritual, né? Eu sei que muitos podem falar assim, mas você está julgando, né, os irmãos que estão lá na igreja. Uma coisa é certa, de acordo com Romanos 3, todos pecamos e todos carecemos da glória de Cristo. Entendeu? Carecemos de fato da glória de Deus. Então está escrito, é fato. De fato, nenhum ser humano, né? Aquele que diz eu conheço e não pratico os seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. E aquele que diz que não tem pecado o faz mentiroso. Entendeu? Então, assim, todos os seres humanos, de fato, eles pecaram em algum determinado momento. Então, necessariamente, eles não estão em posição, digamos assim, de ser juízes, né? Então, falar de tal maneira e proceder, né, de tal maneira conforme aqueles que vão ser julgados, conforme a lei da liberdade. Agora, a questão é que, embora Jesus tenha dito assim para não julgar, não julgueis para não ser julgados, o fato é que tu tem que ter discernimento espiritual. Então isso aqui tem que ser contrabalanceado, né, com outros versículos da Bíblia, que tem que ver com essa questão, então, de ver o mal e se esconder, por exemplo. Entende? Que é uma coisa que vai estar muito presente no mundo cristão, porque tu tem aquela capa do cristianismo em si, e aí por trás uma série de pecados que são velados muitas vezes. E aí tu tem essa categorização, então, no geral, né, no mundo cristão, então, de ter pecados escandalosos, que são vinculados geralmente a essa questão de moralidade sexual, então crimes, e essa parte mais velada da coisa, que são essa suposta mobília, né? A coisa que vem junto, que seriam então pecados mais acessíveis, mais toleráveis, né? Uma coisa pequena, que digamos assim não vai fazer tanta diferença assim, né, no futuro, só que o foco então é ver quais pecados que estão sendo normalizados, é uma questão de discernimento aqui praticamente, né? O primeiro deles tem que ver com os pedidos de oração, tá? Não que um pedido de oração seja ruim e tal, mas geralmente quando eles estão embutidos com uma fofoca por trás. Talvez esse daqui seja o mais comum. Entende? Geralmente há um compartilhamento de informações íntimas ou até críticas sobre terceiros, camuflados não só nos pedidos, como também algumas orações que são feitas em público. Então a máscara é que a gente tem que orar pelo irmão fulano de tal. Só que o que acontece, né? Geralmente se utiliza esse discurso, fiquei sabendo que ele está com um problema XYZ, e aí na oração, publicamente, são declaradas coisas que às vezes deveriam ficar em off, né, digamos assim. E aí essa máscara da oração vai ser usada então para essa veiculação de informações pessoais ou informações confidenciais, em particulares, entende? Que às vezes um conta para o outro e tal. Eu já percebi isso também em aconselhamentos pastorais. Geralmente as pessoas vêm, contam seus problemas, né? Eu lembro da história de um confrade aí que ele foi meio que pedir aconselhamento pastoral de um pastor aí de uma igreja. E aí ele simplesmente contou lá os problemas dele e tal. E aí o cara, que era pra ficar só com ele, né, ele foi partilhar pra mulher. Depois contou pra mulher, a igreja toda ficou sabendo. Então, assim, qual que é a confiabilidade que se tem, né, em termos dessa questão de simplesmente tu delegar, né, alguns tipos de informações para terceiros buscando apoio, e aí tu descobrir que toda a tua informação vazou, entende? Isso daí acontece muito, mas é demais, entendeu? Talvez o mais comum aí dos problemas dessa questão da cristandade, que são essas fofocas disfarçadas, esses pedidos de oração que muitas vezes são feitos, né, mas mascaram essas questões de veiculação de informações confidenciais, e aí vai passando de boca em boca e tá tudo certo. Porque a capa da oração, né, que é uma coisa bonita, ali, não, vou orar pelo irmão fulano de tal. Só que a realidade é que o foco não é a intercessão, mas é o prazer de simplesmente passar adiante uma informação negativa, entendeu? Então algum tipo de informação confidencial que ali é pertinente apenas à pessoa, entende? No caso dos psicólogos, pelo menos eles têm um código de ética, né? Só que aí é que tá. Você pode até confiar no psicólogo, só que as paredes sempre têm olhos, né? E as secretárias têm ouvidos, né? Então é bem interessante essa questão, né? Porque nas igrejas também, né, acontece muito disso, de vazar informação.
E aí, às vezes, tipo, o cara, ele é o último a saber determinadas coisas, que toda a igreja sabe, todo pastor sabe, entende? Até a mulher do pastor sabe também, né? Porque geralmente é elas que vêm com essas informações. E a oração, né? Que é justamente o abrir a Deus, né? O coração como um amigo, vai ficando de lado. Entende? É por isso que é muito claro na Bíblia, né? Diz lá que Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos e sabia muito bem o que era a natureza humana. Então, basicamente, a confiança somente em Deus, entende? É maldito o homem que confia no homem, né? Que faz do homem o seu braço. Então, de fato, é muito, muito simples, é muito claro essa questão. Tá? E aí, esse seria o primeiro ponto, né? Essas fofocas disfarçadas, essa veiculação de informações confidenciais, então, a partir da oração. Tá? Um outro ponto também são os junta-panelas das igrejas. Entende? Eu lancei 2 vídeos aí que falam da alimentação, mas eu nunca vi nenhum sermão, nenhuma pregação condenando essas práticas de comida de glutonaria feita no junta-panelas da igreja, ou das igrejas. Eu não sei como é que funciona assim cada uma, né? Mas a igreja que eu fazia parte era assim. Todo sábado, ou então alguma ocasião especial, juntava todo mundo ali e dá-lhe comida, entendeu? A rodo, entende? Então, assim, o pessoal fala muito mal do álcool, do cigarro, né? Eu também falo porque eu não uso, entendeu? E a Bíblia reprova veementemente, né, o uso desse tipo de substâncias. Só que muitas vezes isso daí vai ser muito combatido nas denominações, só que pouco se fala acerca do excesso de comida, entendeu? E da forma que se come, entende? Parece que você voltou, né, aquelas antigas festas romanas lá que tinha o vomitório. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de dar uma pesquisada nesse assunto, né? Porque ali nas grandes orgias, nas grandes festas, havia lá o vomitório, porque o indivíduo, ele ficava a festa inteira comendo e bebendo, e aí quando não tinha mais o prazer da comida, ele ia no vomitório e vomitava toda a comida para voltar a fazer o quê? Simplesmente voltar a comer tudo de novo. Isso daí acontecia várias vezes, entendeu? Aí eu estou trazendo simplesmente esse exemplo e colocando e jogando no mundo cristão atual, porque geralmente no junta-panelas, não que eles vão vomitar num negócio lá específico, mas que o passo deles condenarem essa questão dos alimentos ruins, questionarem álcool, questionarem outras coisas, eles estão fazendo o mesmo, só que de uma outra forma, porque todo mundo sabe que quando se ingere alimento em excesso, né, principalmente com líquido, fermenta tudo no estômago. Então qual que é a diferença de tu beber um álcool aqui, uma garrafa de 51, e tu tá produzindo álcool por fermentação via digestão atrasada, entendeu? Bebendo líquido junto com comida, às vezes refrigerante gelado ainda, que atrasa ainda mais a digestão, entende? E aí todas as células sendo alimentadas com álcool etílico, né? A fermentação tipo, tu pegar o arroz, né? Quando ele fermenta, vira o saquê. Quando tu fermenta como é que fala? A cana de açúcar, né? Vira pinga. Quando você fermenta a maçã, vira champanhe. Fermenta a uva, vira vinho, né? Agora imagina carne, salada, tomate, arroz, feijão, fermentando ao mesmo tempo no estômago ali. 30 minutos é o suficiente para transformar aquilo numa solução extremamente alcoólica dentro do estômago. E aí o pessoal não entende porque que Deus de fato está escrito, né? Colocou ali escrito que ele não ilumina pessoas que fazem do estômago uma fossa. E aí não se fala desse junta-panelas, dessa questão da glutonaria, né? Então eles condenam o álcool, condenam o cigarro, mas estão fabricando álcool aí via esse tipo de alimentação, comendo em excesso e jogando líquido por cima, entendeu? E achando que Deus vai abençoar de alguma forma. Entendeu? E alguns até têm a pecha de fazer orações em cima de alimentos que se sabem serem errados, entendeu? E ainda tem a petulância de achar que Deus vai abençoar aquilo, entende? Quantas vezes eu já vi, né? O alimento é errado, sabe que vai fazer mal, e ainda assim pede para Deus em oração abençoar e santificar aquilo que já foi condenado na palavra. Entende? Quer dizer, é uma contradição brutal nessa questão então de eventos sociais cristãos que quase sempre giram em torno de comida e bebida. Entendeu? O pessoal glutão ali sempre comendo e bebendo, e os pastores que deveriam dar exemplo são os primeiros a fazer farra, né, no tocante a esse assunto. E aí de você, se for no púlpito pregar e falar que estão agindo dessa forma. Porque aí é cristão perfeccionista, é fundamentalista, é fanático, né, que quer seguir vegetarianismo, que quer seguir um estilo de vida. Aí o pessoal pega e confunde santificação com perfeccionismo, entendeu? Você quer ser perfeito, quer ser o santo e não sei das quantas, só que já estava tudo prescrito na Bíblia, entendeu? E aí essa hipocrisia é muito grande, quer dizer, o corpo ele é o templo do Espírito Santo, mas só em determinadas áreas, né? É só na hora do cigarro, é só na hora do álcool, mas na hora de comer em excesso, aí todo mundo se esquece que é o templo, né? E aí a autodisciplina fica de lado,
E geralmente a mesa, né, que é servida, ela não vai ser ignorada, né? O pessoal vai comer ali a rodo, entendeu? Se passar mal, não, Deus tá abençoando e etc, etc. Esse aqui é um outro tipo de pecado ferrado, né, que ocorre dentro das igrejas, se junta panelas, né, que tem e tal. Então, assim, isso daí vai ocorrer muito. Então, tu tem essa parte não só dessa questão das fofocas, né, por trás da oração, mas essa glutonaria vindo a partir de ações comunitárias da própria igreja. Entende? A falta de cuidado com o corpo, a glutonaria, a gula, né, excessiva, e geralmente, assim, o uso até mesmo de alimentos ruins, né? No caso aí, pessoas que tomam refrigerante, entendeu? Mistura um monte de coisas, né, que o estômago não aceita, assim, de bate-pronto. E às vezes até é difícil, né? Eu fico pensando como é que é para o estômago difícil de separar certas coisas, né, que o pessoal come. Porque, e aí não se admiram de tantos problemas, né, de saúde. Porque o primeiro órgão que acaba sendo atacado é o estômago e os intestinos, né? E dá-lhe pâncreas ali produzindo insulina para ver se baixa a glicemia e a história diabetes em todo mundo, né? Ninguém sabe o porquê. E depois estão dizendo que Deus vai curar a doença e tal, sendo que a transgressão da palavra é muito clara. Tá? Questão da ganância também, esse aqui é ferrado, cara, porque tu tem essa questão do dízimos e das ofertas, né? Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre dízimos e ofertas. Porque assim, esses dois princípios são válidos, né? Tá tudo certo com eles e tal. Só que a questão é a forma, né, que é feita nas igrejas. E principalmente o propósito que é destinado, né, a esse tipo de recurso sagrado. Então o que acontece? Hoje em dia tu tem uma espécie de ganância assim, ferrenha, né? É mais ou menos essa questão até mesmo de predatismo empresarial nas igrejas, que vai ser disfarçado de bênção de Deus e prosperidade. Então isso daí vai acontecer muito, quer dizer, o desejo desenfreado por acúmulo de bens, de status, né, muitas vezes é validado como sendo um sinal de um favor divino. Quer dizer, as igrejas então se adequando à lógica de mercado, e aí elas não vão mais avaliar o caráter das pessoas, ou então buscar a qualidade dos membros. A questão é número, e a questão é sempre promover então a ganância absoluta por meio dessa capa de bênção e prosperidade. O Senhor está abençoando, o Senhor está trazendo bênçãos, né, perante o seu povo. Aí quando vai ver, não são bênçãos espirituais, são legados materiais, né, que tendem a simplesmente ser entregues depois para o Estado, né, acontecerem outras coisas nesse sentido, mas de fato é tudo mascarando esse desejo pelo acúmulo de bens, entendeu? Posições, status. Então assim, tu tem um desvio muito grande, né, em relação ao reino de Deus, porque esse reino vai ser substituído então por posses materiais, por conforto, entendeu? O pessoal tratando Deus como se fosse um banco de investimentos, que eu jogo X e vou receber 2 vezes mais, né, dependendo da quantidade de fé, né, que se tenha, e qualquer coisa que dê errado, aí não, aí você teve fé para dar, mas não teve fé para receber, entende? Então acontece muito disso, né, no meio religioso, né, que o pessoal simplesmente pega o reino de Deus e aí transforma o reino de Deus numa burocracia, num tipo de meio ali que tem que ver com empresas, com coisas assim que tipo tu vai explorar trabalho, tu vai fazer um monte de outras coisas e tudo com foco na bênção da tua prosperidade, entendeu? E muito coach utilizando disso, né? Utilizando a Bíblia para fazer negócio, para fazer dinheiro e dizer que não, Deus está abençoando aqui porque Abraão era rico e não sei das quantas e os patriarcas eram ricos, portanto eles são abençoados por Deus, né? Ao passo que Jesus, o mestre que eles dizem seguir, é um ser que dizia, né, que as raposas têm os seus covis, né, o basilisco tem as suas covas, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça, entendeu? Então, se Jesus não era abençoado por Deus, ele tinha posses aqui na terra? Não, entendeu? Literalmente a riqueza de Jesus estava na nuvem. Então, assim, e a nossa também tem que estar. Então essa ganância vai estar muito bem disfarçada, muito bem colocada nessa questão de bênção e prosperidade, a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, né? Tudo baseado em questões financeiras, em questão de justiça social, entendeu? Que tem que haver reparação histórica de não sei das quantas, mas o foco central, né, que é a espiritualidade, que é a negação do eu, que é a abnegação, que é o sacrifício, né, em prol do reino de Deus, não, isso daí vai ficar de lado, entendeu? Se foca as bênçãos, né, a prosperidade, entendeu? A bênção de Deus através do dinheiro, né? E aí Jesus dizendo, vocês não podem servir a Mamon e servir a Deus ao mesmo tempo, né? Porque ou vocês hão de agradar um Senhor, então, ou vai desprezar um e amar o outro, ou então vai fazer o contrário. É ou não é? Então, assim, a busca pelo reino de Deus sendo substituída, então, pelo conforto material, tratando Deus como meio para atingir fins financeiros, né? E não é à toa que Pedro dizia, né, que eles iriam fazer negócio de vós. Entende? Então, acontece muito disso no meio das igrejas, né? Outro ponto também, além dessa questão da ganância, é o orgulho espiritual, a autossuficiência absoluta.
Quer dizer, é o pecado dos fariseus modernos, né? Essa ideia de que por seguir certas regras ou ter muito conhecimento bíblico, alguém é superior, então, aos pecadores, né, que são os de fora. Tu vê muito isso em líderes, entendeu? Geralmente líderes narcisistas, pessoas que têm assim, um certo senso de autossuficiência, que se coloca acima dos outros porque tem um suposto conhecimento. E aí acaba deixando de averiguar até mesmo questões próprias ou coisas do tipo, entendeu? Então, assim, ele mata a empatia e a humildade e acaba criando barreiras, então, ao invés de pontes, né, com as outras pessoas. Isso daqui fica muito velado nas igrejas também, entendeu? E até assim, pessoalmente tem que se tomar cuidado com isso, porque o Paulo dizia, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, assim, quanto mais conhecimento, maior a tendência de autossuficiência. E aí ele fala, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, que cuide para que não caia. Porque é, no geral, o que vai estar acontecendo. Então, assim, geralmente as pessoas se consideram melhores do que as outras, simplesmente porque elas têm algum tipo de vantagem, de conhecimento a mais, né? Alguns sabem usar o grego e acham que é melhor que o outro irmão ali que não sabe usar. Entende? Só que quer dizer que a palavra de Deus não é suficiente, né, para aquele irmão que não conhece essa parte. E fora também a ansiedade, né, a falta de confiança que se tem. Então, assim, embora a Bíblia trate a preocupação excessiva como uma falha de confiança na providência divina, ela é raramente vista como um tipo de pecado e quase sempre como uma condição inevitável. Então, assim, é claro que existem questões de saúde mental, transtornos clínicos, etc. Só que a ansiedade por controle e falta de fé no cotidiano acaba muitas vezes sendo aceita como normal. Então, agora, por que esse negócio todo acontece, né? Muitos desses comportamentos e desses pecados, muitas vezes de omissão, ou então de atitude interna, né, que simplesmente tornam difícil, muitas vezes, policiar esses atos externos óbvios, né? Quando um comportamento desse se torna culturalmente aceito dentro de um grupo, localmente ali a consciência coletiva, entendeu, tende a diminuir bastante no toque dessas questões. E aí outros erros são aceitáveis. É por isso que, assim, quando você analisa a religião cristã de fora, né, e algumas igrejas em específico, você vê o quão errado e quanto distantes elas estão da própria Bíblia. Então, porque ali internamente estão tão acostumados coletivamente, assim, conscienciosamente com esses erros, com pecados, que é normal. Agora, quem está fora consegue ver, entende? Consegue observar, né, com clareza o que está sendo feito, e principalmente se estuda a Bíblia e se entende realmente os princípios que regem, no caso, o reino de Deus. Então, se cava um pouquinho mais fundo, se encontram esses comportamentos que são tão intrínsecos à rotina das igrejas, né, que as pessoas nem sequer percebem, mas são desvios espirituais. Então, por exemplo, tem outros, né, que poderiam ser citados nesse sentido, o ativismo. Então, muitas vezes, o fazer para Deus substitui o estar com Deus, né? Então, as pessoas se preocupam em fazer milagres, curas, entendeu? Tem que fazer para Deus, né? Mas ninguém se importa com estar junto e simplesmente é estar com Deus, né? Que é essa dinâmica de Marta e Maria. Maria ficava aos pés de Jesus e Marta ficava fazendo as coisas, entendeu? Só que Maria escolheu a boa parte, né? Que é estar aos pés do mestre, ao invés de ficar fazendo as coisas. Óbvio que tem que fazer, mas tem que ter a parte ali com Deus. No mundo cristão hoje, o que acontece? Tá? Geralmente se foca muito no trabalho para Deus, né? Só que de que adianta isso se o foco espiritual é totalmente, digamos assim, ele está desfocado, vamos colocar dessa forma, do aspecto ou ponto central, né, que tem no tocante ao serviço, ou então a missão. Tá? Então, muitas vezes, isso daí vai esconder um coração vazio. Quer dizer, as pessoas vão tentar fazer mais e mais coisas, só que elas não estão refletindo que Deus que elas estão servindo, que tipo de coisa que estão fazendo de fato. E o sintoma é que as pessoas ficam exaustas, ficam irritadiças e usam o serviço da igreja como uma fuga de problemas familiares ou até mesmo a falta de devoção pessoal. Quer dizer, para mascarar, né? Aí se faz muita coisa, né? Olha o tanto que eu estou trabalhando, etc. Né? Senhor, Senhor, né? Porventura nós não temos feito muitos milagres, né, em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Né? Ele vai falar isso. Essas pessoas que fazem de uma forma irrefletida. Até mesmo na Santa Ceia, se você fizer ela e não discernir o corpo, você come e bebe juízo para si. Está escrito. Então tem que pensar, né? Não é só o ativismo, é saber também estar com Deus, entendeu? Ficar ali como Maria, né, aos pés de Cristo, para poder então receber dele as orientações corretas acerca do que fazer. Tá? Outra questão também é a acepção de pessoas. Tá? Geralmente se fala da diferença entre pobres e ricos, né, que tem na igreja. Os ricos são muito bem tratados, mas eles mesmos nem olham, né, exceto dentro da igreja, mas fora eles nem olham na cara dos pobres. Então, e todos irmãos de fé, né? E aí Paulo fala, ó, Deus não faz acepção de pessoas. Entende? E é uma coisa que fica para nós. Só que nas igrejas a Bíblia é muito clara, no livro de Tiago,
que condena você ficar tratando pessoas de forma diferente com base numa aparência e status financeiro. Dinheiro fiduciário não vale nada. E mesmo dinheiro real também não vale nada diante do reino de Deus. Agora, tu ficar tratando pessoas de forma diferente, né, só com base em aparência, entendeu? Eu lembro uma vez que tinha até uma irmã da igreja, né, que ela, assim, tinha uma aparência bem pobre e tal, aí eu precisava trocar um dinheiro, né, os caras estavam me olhando assim na rua, aí eu perguntei dela, escuta, tu tem como trocar esse valor aqui pra mim? Eram uns R$50 mais ou menos. Aí não é que a senhorinha tinha? Foi lá, tinha lá 5 notas de 10 lá, foi lá, passou o dinheiro, ok, e aí todo mundo boquiaberto, porque ninguém imaginava, porque todo mundo julgava ela pela aparência, entendeu? Quando na verdade quem é rico, entre aspas, é quem tem dinheiro, pô. Então, assim, as pessoas se tratam de forma diferente com base em aparência, com base em suposto status financeiro aparente, entendeu? Quantas pessoas simples que eu já conheci, que os caras, eles vivem, assim, simplesmente para não atrair atenção, né? Se vestiam de forma extremamente simples, entende? Aí tu dava um voto de confiança ali para ele até te estimava mais depois, entende? Não que você vai fazer pensando nisso, mas tem que tratar todos de forma igual. Isso é um desafio muitas vezes. Só que dentro das igrejas fica escancarado essa acepção de pessoas. Quer dizer, você vai com uma roupa assim mais ou menos, vê se te cumprimentam, entendeu? Geralmente o pessoal até mesmo da recepção, eles dão aquele aperto de mão ali frio, não é só porque tem que fazer. Mas agora experimenta aí, todo trajado, alinhado ali, com terno, gravata, cabelo penteadinho ali, um perfuminho legal, um relógio Rolex no braço. Todo mundo ali coloca aquela pulseira social de empresário e tal, aí todo mundo só falta ir lá e se abaixar para você, né? Então, assim, acontece muito disso nas igrejas, entendeu? Essa diferença entre pobres e ricos. E fora é pior ainda, né? Alguns irmãos nem olham na tua cara se você for pobre, entende? Isso daí é péssimo, tá? A questão é do mau humor também, né? Então, assim, geralmente as pessoas elas demonstram falta de amabilidade e aí elas dizem assim que não são santas, né? Então existe uma ideia equivocada de que ser sério, carrancudo ou até mesmo rude é sinal de temor a Deus, ou então zelo pela doutrina, né? Aquelas pessoas fechadas que demonstram um semblante mais amargo, né? Só que infelizmente está em contraposição, né? Vamos colocar dessa forma, em relação ao fruto do Espírito, que é a alegria, a amabilidade, a mansidão. Então o cristão que é constantemente amargo sobre essa desculpa de mau humor, ou então de que a santidade, a reverência, né, inclui esse semblante fechado, entende que muitas vezes é colocado como um zelo então sobre a doutrina, né? Isso vai então contra os princípios bíblicos de que de fato é necessário então demonstrar amor, né, perante as pessoas, né? E até mesmo isso daí é uma evidência de retidão, tá? Outro ponto que poderia ser comentado também é o materialismo. O materialismo assim é brutal, né? Ele anda junto com essa questão de noção de igreja e empresa. Então, diferentemente da ganância, que eles vão utilizar, então, essa questão de prosperidade, de bênçãos materiais, né? O materialismo, quando ele é pragmático, ele afirma essa questão de viver, né, como se Deus ele não existisse, digamos assim, no dia a dia. Então, a pessoa ela faz o seguinte, ela toma decisões sobre a carreira, sobre mudança de cidade, sobre a educação dos filhos, é tudo baseado apenas numa lógica financeira de conforto, sem nunca consultar a vontade divina sobre, ou então o impacto espiritual que essas decisões, essas escolhas geram. Então isso vai acontecer muito, infelizmente, dentro do meio religioso, essa questão do materialismo pragmático. As pessoas vão fazer planos, vão fazer isso, vão fazer aquilo sem a consulta de Deus, entende? Deus fica de fora, né, desses planos, e a pessoa vai sendo o seu próprio Deus, né? Vai azeitando, digamos assim, a sua forma, a sua compreensão acerca de que ela, né, tem o controle e etc, etc. Tá? Um outro ponto que poderia ser comentado também, né, dentro das igrejas é essa questão da inveja gospel, né? Então, assim, geralmente se manifestando nessa tendência de alegrar-se, né, com o crescimento do ministério de outra pessoa, né, ou então com os dons espirituais. Só que qual que é o disfarce, né? Criticar a teologia ou o método de que alguém está tendo sucesso, apenas para mascarar o desconforto de sentir-se, né, por baixo. Então muita gente vai lá e elogia os ministérios, elogia, né, as pessoas que estão crescendo, o número de estudos bíblicos, mas puramente só para mascarar a inveja de que ela não está fazendo nada. Então, geralmente na igreja quem não trabalha dá trabalho, tem esse ditado que infelizmente é uma baita não é verdade. Entende? Então, assim, por que esses pecados são tão perigosos? Porque eles ficam na surdina ali, entende? As pessoas mascaram, elas dissimulam,
entende? Tem todo um jogo ali implícito, entendeu? Que só Deus ali, os anjos, percebem assim de forma nítida, entende? Essa questão. Então, geralmente são pecados intocáveis, né? As pessoas, elas acabam causando uma exclusão social muito grande e até mesmo se desviando de disciplina eclesiástica, mascarando pecados em pequenos atos, né, inofensivos. Entendeu? Ninguém é removido de um cargo, né, por ser ansioso demais, ou então de trabalhar demais, ou então de ficar fazendo cobranças absurdas, né, em cima dos outros. Então, assim, atitudes que podem ocorrer, né, e a fé é tão profundamente evidenciada dessa forma que acaba trazendo até mau testemunho, né, para a própria igreja. Entendeu? Então, assim, o maior inimigo do cristão não é só o mundo lá fora, né? É a própria capacidade de domesticar-se a si mesmo, né, em relação ao evangelho, né, e fazer essas práticas, no caso, funcionarem. Então, no sentido assim, de se desvincular, né, desses aspectos. Então, assim, a gente pode até comparar, né, essa questão com o que a Bíblia ensina. Então, esses comportamentos errados, né, que a sociedade moderna vem tendo, e que esses comportamentos eles trazem então esses aspectos para dentro da própria igreja. Então, uma mudança de perspectiva que torna então esses pecados invisíveis muito nítidos, muito claros, podem ser comparados então com a Escritura. Então, por exemplo, se a gente pegasse esse grande descompasso entre a Bíblia e a modernidade, no caso da ansiedade, que é o comportamento, né? Uma falta de confiança na providência de Deus. É só olhar lá Mateus 6, 25 até o 34. A pessoa tem que desenvolver paciência, entendeu? E confiança na provisão de Deus. Só que o que a sociedade faz? Ela tenta legitimar as preocupações, entendeu? Dizendo que tu tem que ter responsabilidade quanto ao futuro. A questão da ganância, né? Ganância é idolatria pura, de acordo com Colossenses 3, versículo 5. E além disso, a busca, o amor, né, ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que aí, como é em relação à fé, né, aí eles simplesmente vão mascarar a ambição e essa visão de negócios a longo prazo com a tal da prosperidade divina. Questão da fofoca, né, de acordo com Provérbios 16, 28. Infelizmente é algo que separa, né, os maiores amigos. Só que o que acontece dentro das igrejas é um tipo de entretenimento, um compartilhamento de informações, que vai envolver esse aspecto, inclusive, de mascarar isso com orações, entendeu? Ah, vou orar pelo irmão fulano de tal, e aí na hora da oração começa a descrever a vida do cara, entendeu? Faz até profecias, né, sobre a vida alheia, entende? Já que algo vai se cumprir, com quem casar, e etc. É uma bagaceira, né? Questão do orgulho, né, algo que Deus realmente, de fato, deve, assim, que Deus detesta, né, vamos colocar dessa forma, de acordo com Tiago 4,6, né? Deus ele resiste ativamente, só que hoje em dia o que acontece nas igrejas? O orgulho ele é travestido de autoestima elevada, de autoconfiança, ou até mesmo de autoridade espiritual. Fora a glutonaria, né, que é o primeiro lá que eu falei, né, um dos primeiros, que é essa questão da falta de domínio próprio. É um pecado contra o corpo, entendeu? Não junta panelas, então aí junta lá todo mundo, aí vira aquela glutonaria, né, aquela festinha, tá? E tudo é mascarado em termos de comunhão com Deus, de celebração com os irmãos, entendeu? E aí é um hábito inofensivo, porque tem que congregar e etc. Só que aí vão mascarar a glutonaria, o pecado. Tem vários aqui, a ansiedade, a questão da ganância, a fofoca, o orgulho, né? E tudo isso, infelizmente, vai estar bem latente nessa questão dessa normalização. Então a normalização desse tipo de pecado, ela segue sempre um processo psicológico e, obviamente, social dentro das comunidades. E geralmente o que se tende a fazer no sentido de identificar, né, quando se está caindo nisso? É só observar os eufemismos, entendeu? As pessoas dão nomes suaves, né, a certos pecados, né, dizendo, eu sou uma pessoa sincera, né, como se sinceridade fosse desculpa para pecado. Quer dizer, Paulo era sincero, né, em matar um monte de cristãos, só que nem por isso ele foi desculpado disso, né, e sofreu consequências também em relação a essa questão. Questão de frequência, né? Como todos ao redor fazem, o cérebro deixa de disparar o alerta, né, de que é um erro. Então isso vai acontecer, né? Questão de comparação de moral também, tá? Esse pecado aqui, existem outros pecados maiores, não? Esse daqui é pequeno, então não vai nem ser percebido, né? E outra questão também é a institucionalização, né? Quer dizer, o pecado ele passa a fazer parte da estrutura. É uma igreja que literalmente vive em torno de aparências financeiras. Então isso vai acontecendo, as pessoas vão tendo um pecadinho de estimação, essa questão de normalizar então pontos que simplesmente se usa, então, blindagem espiritual, né, para poder fazer parecer que não é, mas é, entende? A pessoa ela tem que buscar, de fato, não cometer pecados escandalosos, mas aí os pecados pequenininhos, não, isso daí é normal, não acontece e tal. E ainda ensinam que as pessoas vão continuar pecando até a vinda de Jesus, né, como se isso fosse possível, não tivesse as pragas antes, entende? Então a gente tem justamente esses pontos, né, que tem que ver com isso.
E assim, se fosse focar no aspecto de saúde mental mesmo, de prática, né, dessas questões, né, no sentido de desvio, né, é importante entender que esses pecados normalizados, eles afetam a mente, mas só que tem como quebrar isso. Entende? Então essa questão da normalização aí desses pecados, muitas vezes o indivíduo ele até ouve, né, paz e amor, mas só que ele vive sobre julgamento e fofoca. Então o perfeccionismo tóxico, geralmente um gaslighting também espiritual, né, quando alguém tenta questionar um comportamento, como se o autoritarismo, né, de um líder, ou até mesmo a ganância do grupo, né, e ouve que não, você está com falta de fé, você está questionando, né, ou então você está sendo usado pelo Satanás, pelo inimigo, quando na verdade tu está denunciando um pecado ali no meio, entendeu? Todo mundo está fazendo, todo mundo mente para si mesmo, de que está tudo certo, mas não está, entendeu? Outro ponto é o isolamento emocional, questão de vulnerabilidade arriscada, né? Então, assim, é complicado essa questão, assim, da forma, né, que as pessoas vão tentar mascarar esses erros e usando, assim, os lauréis, né, mais bonitos, né, em torno de toda a prática, né, que vai sendo feita, entendeu? Então, assim, para desviar disso, tem que mudar o vocabulário, tem que começar a chamar as coisas pelo que elas são, entendeu? Então, assim, estabelecer limites, né, em torno desses irmãos, muitas vezes. E ao invés de comparar, de fato, seja grato, entendeu? O caminho é essa questão da diferenciação. Então, acontece muito, né, desses pontos nas igrejas e, de fato, as pessoas deveriam ficar atentas, né, no sentido de tentar evitar essas coisas. Entende? Só que, assim, para quem está no meio, é muito fácil de continuar cometendo, porque todo mundo está fazendo. Só que a questão, o desafio de Deus é simplesmente identificar essas práticas e cortá-las na raiz. Entende? Então, se a pessoa não vai murmurar, ela não vai procurar ficar justificando, né, esses erros e muito menos acobertando isso, né? Principalmente esses pontos da inveja, da glutonaria e outros mais. E aí é essa questão de refletir, né? Mas até que ponto estamos sendo de fato coerentes, né, com aquilo que a gente prega. Paulo dizia que esmurrava, né, o próprio corpo para que, tendo pregado a outros, não viesse ele mesmo a ser desqualificado. Então é muito brutal essa situação. Mas faz parte, né, a profecia cumprida aí de que, de fato, muitos apostatarão da fé, né? Então, assim, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, simplesmente, então, dando ouvidos, né, a ensinos espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, assim, cumprimento profético, isso vai perdurar, né, dentro das igrejas, até que o trigo e o joio sejam separados pela mensagem do terceiro anjo, né, de Apocalipse 14. E, assim, as pessoas elas vão indo. Só que a questão é criar consciência para poder, então, com a ajuda de Deus, vencer esses erros. Entendeu? Porque, de fato, todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Tá? Então, assim, não estou me eximindo aqui da questão de que talvez eu possa cometer uma coisa assim e outra ali, mas o fato é que tem que ser falado, porque para identificar o erro, lavar a roupa agora, antes que essa roupa seja queimada no fogo do inferno. Entende? Então, assim, é muito nítido essa ideia, né, em termos de reconhecer os pecados e fazer o que a Bíblia diz, né? Ela diz: aqueles, pois, que encobrem as transgressões, né, jamais prosperarão, mas os que confessam e deixam alcançarão de fato a misericórdia. Então é muito claro, né? Então é importante nessa questão de refletir um pouco sobre esses pecados normalizados e tentar fazer o possível em Deus para, de fato, ir desarticulando um a um, se desembaraçando do pecado e olhando firmemente para o autor e consumador da fé, né, que é Cristo Jesus.